Salve, salve pessoal, eu sou Georgia Niara, sou fotógrafa, artista visual, arte educadora e pedagoga e hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre a nossa oficina Processos da Criação Audiovisual, da qual eu sou a facilitadora articuladora que vai orientar vocês nesse caminho. E para explicar um pouquinho do que se trata essa oficina, é uma oficina onde a gente vai percorrer todos os núcleos do universo audiovisual, entendendo como se cria uma produção audiovisual, como se executa essa pré-produção, como que faz uma direção de fotografia, direção de arte, direção de som e pós-produção. A gente vai trocar uma ideia sobre todos esses 5 polos audiovisual. E é um curso introdutório onde a gente vai explicar um pouco desses conceitos, né? O que é o conceito de direção de fotografia, o que é o conceito de direção de arte, conceito de som dentro do audiovisual e um pouquinho percorrer ali sobre a pós-produção, entender também como se executa a produção, né? O trabalho de produzir um projeto audiovisual. E a gente também conta com algumas parcerias que são convidadas, são pessoas que são da área, profissionais da área do audiovisual, da área de roteiro, área de direção. Então, pessoas que já trabalham aí nesse mercado há um tempinho, que vem como convidado conversar com vocês para passar um pouco desse conhecimento, certo? E o foco dessa oficina é que a gente possa disseminar esse tipo de conhecimento audiovisual entre os nossos, né? Entre os jovens periféricos, jovens de corpos dissidentes, pessoas pretas, pessoas indígenas, pessoas que não têm acesso a esse tipo de conhecimento. E a gente acredita muito que esse é um conhecimento de poder, né? O audiovisual, ele é um trabalho sobre imagem, e imagem é poder. A gente consome imagem o tempo inteiro, né? Seja a gente estar assistindo a um filme ou uma série, tirando um lazer, seja a gente estar nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, consumindo imagens de pessoas que a gente conhece, ou artistas que a gente gosta. A gente também consome muita arte nas redes sociais, né? Mas não é só isso também, a gente também consome muita publicidade nas redes sociais. Seja estar assistindo um clipe no YouTube e aparecer uma propaganda, né, que a gente às vezes pula, às vezes não, porque às vezes tem propagandas que são interessantes, né? E é interessante a gente pensar que a propaganda também é uma linguagem audiovisual, uma linguagem imagética, e essas imagens, elas interferem na nossa vida de várias formas diferentes. Então, a gente está consumindo imagem e audiovisual quase que 100%, se não 100% do nosso tempo, quando a gente está acordado fazendo coisas, né? Seja na rua, vendo propagandas em imagens, e às vezes em vídeos, em várias outras coisas, né? Com o celular principalmente, mas o tempo inteiro a gente está consumindo essa imagem, né? A proposta da nossa oficina é justamente a gente entender como produzir esse tipo de imagem e por que a gente precisa produzir esse tipo de imagem também, né? É uma proposta de descolonização da produção audiovisual, da descolonização da imagem, que é muito importante pra gente entender, porque a imagem, como vocês bem sabem, ela nos foi negada por muito tempo, né? As discussões sobre representatividade, sobre a falta dos nossos corpos nesses espaços, elas são pertinentes e elas são importantes, mas a gente também precisa pensar na representatividade e na existência dos nossos corpos produzindo esse tipo de conteúdo, porque não adianta só a gente ter os nossos corpos estando na tela, é muito importante pra gente se espelhar, né? A imagem, ela é importante pra gente poder se espelhar, mas também para que a gente possa criar esse conteúdo para as pessoas com as nossas peles, com os nossos corpos em frente às câmeras. É preciso que as nossas mentes estejam pensando atrás das câmeras também, porque assim que a gente cria estereótipos, né? Quando a gente não está atrás das câmeras criando esse conteúdo, tem uma pessoa branca, eurocêntrica, colonizada, pensando e criando esses corpos para que a gente consuma, né? E quando não são nossos corpos, também são corpos que fazem com que a gente não se espelhe, com que a gente não se veja. Então é importante que a gente tenha o nosso olhar, a nossa visão para criar esse tipo de audiovisual. E é sobre isso que se trata a nossa oficina, né? Conhecimento é poder, como já diria Marcus Garvey, e a gente entende isso, que o conhecimento audiovisual é poder, imagem é poder. Dentro da nossa oficina, a gente vai entender também como que se dá esses espaços, né? O audiovisual, ele é um estudo, né? A imagem, ela é um estudo que te causa sensações, não só a imagem, mas o audiovisual, o som, a trilha sonora de um filme, a atmosfera criada em determinado filme, em determinada cena, te passa sensações, né? Te passa sensações de medo, de terror, de angústia, de amor, de paixão, de esperança, né? Quantas vezes a gente não se emociona assistindo filmes, quantas vezes a gente não
fica triste assistindo filmes ou fica muito feliz com o filme, a gente sente aquilo de uma forma muito intensa. E é isso que é o audiovisual, é um estudo baseado em sensações. E é muito incrível que a gente crie esse tipo de sensações para os nossos e para os outros também, né? Nem só que a gente fale sobre as nossas histórias de luta, mas que a gente também conte as nossas subjetividades, né? Fale sobre os nossos amores e desconstrua esses padrões, porque se a gente parar pra pensar, o audiovisual é algo que a gente consome o tempo inteiro desde criança. Então a gente já tem um imaginário, né, da semiótica, de como que deveria ser a nossa vida, em quem a gente se espelha, em quem a gente gostaria de ser. E a maioria das vezes esses corpos não eram corpos como os nossos, né? Eram corpos brancos, né? Eram amores de romances de adolescentes brancos. Então a gente precisa descolonizar esse espaço para que a gente crie os nossos romances, para que a gente coloque a nossa vivência, para que a gente enxergue a nossa casa naquela tela, né? Quantas casas que a gente não vê em audiovisual que é, uau, completamente diferente da nossa realidade, né? E quando a gente vê a nossa realidade retratada, é de uma forma estereotipada, né? Então quando a gente vê filmes que retratam a favela e que tem diretores brancos, uma equipe branca por trás, a gente sempre vê um estereótipo ali, né? Por mais que tenham filmes renomados e filmes que a gente goste também de assistir, né? São obras que são boas, mas que tem um certo estereótipo, tem uma certa visão que não é nossa. Quando a gente constrói algo que é nosso, com a nossa visão, com a nossa vivência e com a nossa experiência, a gente está criando algo verdadeiro, algo diferente. E a ficção também, né? A ficção a gente pode criar várias coisas, várias realidades diferentes. E por que não a gente não estar nesse espaço de criação, certo? Até porque é isso, né? Como a gente estava falando de estereótipos, quem nunca, ou você, ou alguém que você conhece, né, já foi chamado e comparado, apelidado por algum personagem estereotipado de algum filme, de alguma série, de algum personagem da televisão, né? Porque a gente também tem a televisão como um centro do audiovisual brasileiro, né? Um centro onde as pessoas consomem esse audiovisual, as novelas e essas tramas todas que acontecem, né? Elas influenciam muito na nossa vida. Então é por isso que a gente precisa criar esses espaços. E aí hoje eu vou dizer pra vocês também uma coisa muito importante, né? Pra lembrar a gente do porquê que a gente precisa estar nesse espaço mais do que nunca, né? A gente sabe que as câmeras, as imagens, elas nunca se voltaram para nós, certo? Mas é histórico isso, né? Não é só algo que a gente fala, não vejo representatividade, ou entendi que a gente nunca esteve nesses espaços, né? E quando a gente esteve, eram sempre lugares de estereótipo, como a gente já falou. Lugares do blackface, por exemplo, né? Esse era o tipo de representação que a gente estava conectada antigamente, que estavam conectadas. A nossa forma de viver eram estereotipadas através do blackface, que não eram nossas formas, certo? Eram formas que inventaram pra gente, que colocaram nossos corpos nesse lugar e que não nos pertencem. Então é por isso que a gente precisa descolonizar isso. E aí então vou contar pra vocês um fato muito importante da história do audiovisual, que é o fato de que os protótipos antigos, antigamente, né, em 1940 a Kodak desenvolveu um padrão de cor para ser referência para as câmeras da época, né? Porque a câmera, a fotografia, ela é sobre luz, é sobre cor, certo? E a gente tem que ter esse reconhecimento nas câmeras para poder pegar o pigmento, para entender qual é reconhecimento de cor, saturação e de pessoas, de objetos, de tudo, de ambiente, né? E as câmeras antigamente, a Kodak em 1940 desenvolveu um padrão de cor chamado cartões Shirley, que são imagens de mulheres brancas para serem padronizadas na cor das câmeras, ou seja, as câmeras elas reconheciam apenas o padrão de cor das famosas Shirleys, que eram essas mulheres brancas. Ou seja, se num filme, numa fotografia, numa imagem, uma pessoa branca e uma pessoa negra fossem retratadas juntas, a pessoa branca seria perfeitamente impressa na imagem da câmera, enquanto a pessoa negra seria desfavorecida, né? Ficaria muito escurecida, apagada, num tom de pele que não era reconhecido pelas câmeras. Isso em 1940. E a primeira vez, depois de um longo tempo, em que eles desenvolveram outros tipos de padrões de cores para que, né, as câmeras pudessem reconhecer, foi para fazer uma propaganda de chocolate. Ou seja, não era para nos colocarmos nas telas, né? Não era pra gente ser bem representado. E até porque nessa época a gente já estava sendo em espaços estereotipados, espaços subjugados,
dentro da imagem, mas não tinha interesse que a gente fosse bem retratado, obviamente. Então, a partir do momento que eles vão fazer esse padrão de cor novamente, né, refazer isso, é para uma propaganda de chocolate. Então, qualquer pessoa que não fosse uma pessoa branca não era bem retratada por câmeras. E a gente parando pra pensar nisso não é algo tão antigo assim, né? Se a gente for ver, hoje em dia, nos próprios celulares, em várias outras câmeras, webcam, às vezes câmeras fotográficas, muitas vezes também, não tem um padrão de cor que reconheça o nosso tom de pele, né? A gente abre um celular, uma selfie, e a gente não se enxerga da cor que a gente realmente é. A maioria das vezes a gente tá esbranquiçado, tem um filtro, uma coisa assim que não reconhece o nosso tom de pele. E isso é um ponto muito importante e determinante, porque isso reverbera na nossa sociedade. A gente tem profissionais brancos que não sabem retratar pessoas pretas atrás das câmeras, não conseguem fazer uma iluminação para uma pele preta, né? Profissionais que não sabem fazer um tratamento de cor para uma pele preta. E a gente tem um exemplo disso que eu acho que muitas pessoas aqui devem conhecer, que é da Thelma, vencedora do Big Brother, acho que de 2019, que o G-Show fez um ensaio fotográfico, né? Ele fazia um ensaio de todos os participantes que saíam do Big Brother, e a Thelma foi a grande vencedora. E o ensaio dela, na imagem, ela está completamente pálida, ela está esbranquiçada, num tom de pele que não é dela. E aí uma pessoa da internet foi lá e retratou essa imagem adequadamente, e a gente tem a perfeita diferença entre a imagem do G-Show e a imagem que fizeram dela, que é muito diferente, respeitando a tonalidade de cor da pele dela. E isso é uma coisa que um profissional deve saber, mas que não sabem porque eles não estão acostumados, porque eles não querem que a gente esteja nesses espaços. Por isso é importante que a gente adentre e que a gente crie as nossas narrativas, que a gente faça a nossa história e que a gente não espere ser reconhecido, né? Porque o mercado do audiovisual é um mercado muito complexo. Então é importante que a gente... É um mercado complexo e é um mercado financeiramente muito potente, né? É preciso ter muito dinheiro para fazer uma produção audiovisual com qualidade, né? Digamos, com qualidade de equipamento. Mas é por isso que a gente tem que estar desenvolvendo as nossas coisas com o que a gente tem, porque a gente tem uma visão, né? E a nossa visão, ela precisa ser vista, ela precisa ser semeada por aí para inspirar outras pessoas, né? Porque se a gente não tem isso, a gente não se inspira, a gente não tem referências, e hoje em dia a gente já tem acesso a algumas coisas, né? Quem nunca assistiu Corra, por exemplo, de Jordan Peele, eu recomendo que assista, né? Que é um filme incrível, que fala sobre racismo de uma forma... É um filme de suspense, né? Um pouco de terror, e é muito interessante, né? Quem assistiu já sabe. Então, quem assistiu esse filme tem com você essa referência, né? E é por isso que a gente tem que fazer, para que a gente se sinta acolhido, se sinta representado, sinta que a nossa vivência também está ali, para que a gente possa semeá-la para o mundo, certo? E é por isso que a gente vai aprender a desenvolver esse tipo de audiovisual, entender, porque como eu falei antes, conhecimento é poder, e o poder, ele tá nesse monopólio das pessoas brancas. E como a gente percebeu, ele influencia a gente desde criança, desde a nossa infância, com o que a gente consome, né, de filmes, de séries, de conteúdo audiovisual desde a infância que não retratam a gente, né? Então o nosso preterimento, a nossa baixa autoestima é por causa da influência de todos esses conteúdos que a gente consome e consumiu a vida inteira. Então é por isso que a gente precisa fazer. Imagem é poder e a gente está aqui para descolonizá-la, certo? Então eu convido vocês a estarem com a gente na nossa oficina, Processos da Criação Audiovisual, né? Vai abrir em breve, então se você está aqui, eu imagino que você queira fazer parte com a gente, e eu espero contar com a sua presença. Lá a gente vai se aprofundar muito mais sobre esse processo de descolonização da imagem, vamos pegar referências de pessoas que vieram antes da gente, que já fizeram, já abriram esses espaços, e que a gente não conhece justamente porque não tem esse reconhecimento, certo? E a partir disso a gente se aprofunda nos 5 núcleos do audiovisual, entendendo produção, direção de fotografia, direção de arte, direção de som e pós-produção. No final a gente tem uma mostra audiovisual onde eu convido vocês a produzirem a própria criação de vocês, conforme a gente for dialogando. Mas é um processo que a gente precisa estar junto para acontecer, certo? Então aguardo vocês na nossa oficina. É nóis!